Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender como fazer uma capa transparente de plástico para qualquer tamanho de livro, caderno, álbum, agenda, planner que não tem espiral. Olha só, essa daqui a gente vai fazer na aula agora, juntinhas. Mas eu tô trazendo algumas opções que a gente pode trabalhar em outros tamanhos e formatos de livros, agendas, planners, tá bom? O que você vai precisar é separar o plástico, a régua, canetinha fantasminha, fita métrica e linha. Pode separar a linha que você se adapta a trabalhar. Eu, por exemplo, não me adapto a trabalhar com essa. Mas se você consegue trabalhar com essa, fique à vontade, tá? Eu vou trabalhar com essa daqui, que é a Trilobal, mas até a poliéster serve. Primeiro passo, gente, é aprender a modelar, porque você vai fazer essa capa sob medida. Você pode fazer para livros de capa dura, você pode fazer para livros de capa mais mole, para a Bíblia, ó. Pode fazer para livros maiores, vai proteger. E eu vou te ensinar de um jeitinho que não vai ter erro, tá bom? Hoje a gente vai fazer para esse daqui, que é um livro feito pelo meu paizinho. Esse aqui é o meu paizinho, ó. Edson Xavier de Almeida. E ele era poeta. Ele faleceu em 2008. E a gente vai fazer uma capinha para evitar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos proteger, tá bom? Livro do meu pai. Então, a gente vai aprender a fazer a modelagem. Eu trouxe alguns exemplos, né? De tamanhos diferentes, de espessuras diferentes, de comprimento e altura diferentes, porque independente do que você receber aí, você vai conseguir fazer a modelagem. Para capa de planner, capa de agenda, capa de álbum, álbum da Copa, álbum de figurinha, qualquer um, é só medir do jeitinho que eu vou ensinar, beleza? Já já a gente vai falar sobre os materiais que a gente precisa. Então, ó, você vai pegar a sua fita métrica e vai colocar aqui no ponto zero. O livro vai estar aqui no ponto zero. E a gente vai descobrir, ó, zero. A gente vai descobrir qual é o tamanho que ele tem. Ele tem 21 centímetros. Você vai adicionar 2 centímetros para a parte de cima e 2 centímetros para a parte de baixo. Então, ele vai ficar com 25 de altura, tá? Ele tinha 21, adicionamos 2 e 2, dá 25, ok? 21 mais 4, 25. Isso é a altura. Vamos medir a altura dos outros, para a gente fixar bem esse conhecimento, ó. Pode ser por cima também. Aqui ele tem 21,5. Aí a gente vai adicionar 2 para cima, 23,5, e 2 para baixo, 25,5. Esse livro, uma capa para esse já não daria esse, não encaixaria. E esse daqui ia ficar bem maior do que esse livro, tá bom? Trouxe dois parecidos, para você não achar que eu vou fazer PMG e vai dar certo em todos, não. Olha só. Esse daqui, ele é bem maior. Vamos medir aqui a altura. 25,5. Mais 2, 27,5. Mais 2, 29,5. É a altura que a gente vai cortar do plástico. O plástico que a gente vai utilizar aqui é o 0,15. Eu já trabalhei com 0,10, 0,5, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 e fiz o teste com todas as espessuras. Plástico não tem gramatura, plástico tem espessura. E o 0,15 foi o que melhor se acomodou, porque ele protege e essa parte daqui ela entra um pouquinho, não fica machucando. Se for maior do que ele, a espessura, como 0,20, como 0,30, como 0,40, isso aqui marca, machuca e até pode machucar a pessoa, né? Arranhar e cortar. Esse aqui ele nem arranha nem corta, tá bom? E ele protege. Menor do que isso é muito molinho, não protege nada. Vamos cá. Aqui eu tenho uma Bíblia, a minha Bíblia de 1611. A gente vai verificar a altura, ó, de cima até embaixo, podendo ser na mesa e posicionando o livro, ou aqui em cima. 25 mais 4, 29. E esse aqui é um livro de Olavo de Carvalho, um livrozinho de cabeceira maravilhoso, indico. Ele tem 23. 23 mais 2, 25, mais 2, 27. Então, a altura para esses livros aqui, a gente vai cortar sempre
com 4 centímetros a mais. A gente vai deixar sobrando para poder refilar depois, não tem problema. Ruim é faltar. Agora a gente vai medir quanto que a gente vai precisar abraçar. Tamanho do comprimento. A gente mediu somente a altura. Agora a gente vai medir o tamanho do comprimento, tá bom? O comprimento nada mais é do que a soma do abraço do livro mais as abas. Aqui eu tenho a orelha esquerda e a orelha direita, certo? Eu também vou fazer uma abinha para conseguir prender, ó, aqui, tá vendo? Então, a gente vai adicionar no mínimo 8 centímetros, no mínimo, que é essa medida desse aqui, ó, tá? No mínimo 8, a gente vai adicionar 8 para a orelha esquerda, 8 para a orelha direita e vai abraçar. Então, a gente vai somar dessa forma. No mínimo 8. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com 12, ó. 12 centímetros. 12. Eu quis deixar ele bem reforçado, porque ele é bem grossão. Eu fiquei com medo quando eu abrir e fizer isso, se ele não tiver bem presinho, soltar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a medida desse aqui, que é o que a gente vai trabalhar. A gente vai colocar 8 centímetros. Vai abraçar. E vai adicionar mais 8. Quando a gente terminar, vai ser a conta desse, ó, daqui até aqui, 32,5 mais 16. Então, sempre vai ser dessa forma. Abraçou, no mínimo 16 centímetros você vai adicionar nessa conta. Na altura, a gente adicionou 4. Esse aqui, a gente vai adicionar no mínimo 16. Menos que isso, ele solta, ó. 31 mais 16. Esse aqui, vamos ver. Cada um tem um tamanho diferente. 42 mais 16. 42 mais 8. 50 mais 8. 58. Se eu fosse fazer com 10. 10 centímetros. 42 mais 10, 52. Mais 10, 62. Tá bom? Então, a gente vai ter sempre, no mínimo, 8 centímetros. Mas você vai poder escolher, quanto mais profundo, maior a sua abinha. Ó. E a gente vem, adiciona 42 também. 42. Aí, veja só, esse livro aqui é bem fininho, certo? Mas ele é maior aqui no comprimento do que a minha Bíblia. E os dois deram 42. Se você faz uma capa com 42, mais os 16, essa parte daqui vai dar nos dois, mas a altura não vai dar. Então, não tem uma capinha dessa que você consiga deixar pronta, que você vai precisar fazer sob medida. Vamos ver esse aqui. Eu tô reforçando bastante esse conhecimento, porque o que você mais vai precisar é saber medir nos livros que você for fazer as capinhas. 35 mais 16. Então, esse é o comprimento. E a altura, a gente vai adicionar 4 centímetros, certo? 23 mais 4, 27. E assim você vai fazendo para cada um dos livros. Depois que a gente descobriu o comprimento, que você vai ver livro por livro, você vai dobrar 8 centímetros e vai vincar. Vai pegar o seu livro aqui, ó. Vai encaixar aqui. Certo, ó? Aí você vai vir pra cá, vai dobrar aqui e vai vincar também, certo? A gente conseguiu chegar no comprimento. A gente agora vai cortar esse pedacinho do plástico com 4 centímetros da altura. Então, cheguei no comprimento, eu aproveito e já faço um pique aqui em cima e embaixo, depois que eu dobrei esses 8 centímetros. Eu sempre testo no livro essa aberturinha para não ficar nem sobrando nem faltando. E agora a gente vai cortar a altura desse plásticozinho. Se ele tem 21, eu vou cortar com 25. Então, vou diminuir esse tamanho daqui para 25 centímetros. Depois que a gente já cortou certinho, tanto o comprimento quanto a altura, e dobrou aqui os 8 centímetros, a gente vai vincar e vai deixar as duas abinhas do mesmo tamanho, tá?
A gente faz um pique em cima, um pique embaixo, certinho. E eu vou vincar aqui no meio também, para poder estabilizar. Próxima etapa é pegar uma canetinha fantasminha, dessas que a gente consegue apagar com o calor do ferro, e uma régua, e marcar 1 centímetro daqui de baixo para cima, ó. A gente vai começar assim, marcando 1 centímetro aqui, de baixo para cima, com ele dobradinho. E a marcação de um lado tem que ser exatamente a marcação do outro, tá? Ó, fiz aqui a marcação de um. A marcação de um lado tem que estar exatamente, porque senão você vai fazer uma capa torta. Ó, fiz a marcação de 1 centímetro. É nela que a gente vai fazer a costura. Com a linha do lado direito, você pode usar linha de poliéster normal, não tem problema, tá bom? Eu vou usar aqui uma linha trilobal, que é uma linha para bordado. A gente vai trabalhar com essa linha e a gente vai passar uma costurinha, sem dar retrocesso, para ficar um acabamento bem limpo. Aqui vai prender a aba, vem até aqui prendendo essa aba. Então, vamos lá, ó. Levanta o calcador. Começa a costura aqui, puxando a linha para não fazer aquele bololô. Pontinho número 3. Abinha alinhada com a capa. E a gente vai passando uma costurinha com retrocesso aqui, quando a gente finaliza a aba. Em cima desse risco. Retrocesso no final também. Aí, a gente remove o excesso de linha do início e do final. Pronto. Agora, com a tesoura, bem pertinho da linha, deixando uns 2 ou 3 milímetros de sobra, a gente vai refilar essa sobra da linha aqui. Pronto, refilei. Vou pegar o meu livro pra gente conseguir fazer a prova dos 9. Vou botar vocês aqui. Ó, vamos lá. Encaixo aqui com a abinha. Encaixo aqui com a outra. Desce o livro. Pronto. Parte de baixo já tá pronta. E como é que a gente faz pra chegar na parte de cima, ó? Você vai vincar aqui, onde termina o livro. Certo? Tira o livro. E você vai deixar 0,25. 0,25 aqui. Então, vai pegar a régua novamente. Vem com a canetinha fantasminha. Faz uma costurinha com 0,25, que é metade de meio, tá? De onde a gente vincou, ó. A gente vincou aqui. Então, a gente sobe 0,25 dessa marcação onde a gente fez o vinco. Coisa pouca, tá? Encaixa a reguinha direitinho. Faz uma marcação desse lado e do outro. Confere se a altura tá batendo certinho aqui. Aqui no meu caso vai sobrar 2,75. Se estiver batendo tudo certinho, você conseguiu fazer aqui a sua reta. Vamos então passar uma costurinha. Abinha para baixo, ó. E a gente começa costurando. Lembrando sempre de deixar sobrar essa linha para você puxar, tá? Por quê? Porque quando você não deixa sobrar essa linha aqui, para você conseguir puxar, ele não fica com um acabamento tão bonito, beleza? Então, a gente vai passar uma costurinha com retrocesso na aba. Essa parte do retrocesso não pode esquecer, não. É a parte que tem maior tensão quando coloca o livro. E vem até o final. Terminou aqui, corta. Corta. Refila
do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo, deixando de 2 a 3 milímetros, sobrando aqui. Essa sobrinha é melhor que sobre, pra você refilar depois, do que falte, tá? Aí agora a gente vai encaixar o livro certinho na nossa capa. Tenha bastante cuidado para fazer uma costura reta, porque uma costura torta, o livro não encaixa. Pronto, olha só. Livro pronto, bem colocadinho, protegido. Aí, se quiser, sela um pouquinho das linhas com o isqueiro, ó. Se vai soltando alguma linha, você sela aqui com o isqueiro e pronto. Aqui no meu ateliê, na minha precificação, qualquer capa, desde álbum, livro, agenda, planner, bíblia, lembrando que a gente não vai usar cadernos nem livros com espiral, tá? Porque essa parte daqui do plástico, quando abre, ela fica acumulando aqui. A gente vai usar para os materiais que não tem espiral, como todos esses que eu mostrei. Na aula anterior, de capinha, eu ensinei como fazer com a espiral e o tecido, tá bom? Então, é assim que vai ficar, meus amores, ó. Os nossos livros, cadernos, planners, todos que a gente não tem a espiral aqui protegidos. E a gente consegue visualizar bem a capa, ó, sem precisar esconder a beleza da capa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo, até a próxima!